dia, meus amores, tudo bem? Como passaram o final de semana? Foi bom? Espero que sim, né? Tiveram sexta, sábado, finalzinho da sexta-feira, o sábado e o domingo. Espero que tenham aproveitado bastante esse final de semana, certo? Mas hoje estamos dando início à nossa responsabilidade da semana, que são as nossas aulas diárias, né? E hoje nós vamos estudar o conteúdo de história. E hoje é um assunto muito interessante que é de interesse de vocês. Hoje nós vamos fazer um estudo sobre os direitos da criança, ou seja, não só das crianças como vocês, como também dos adolescentes, né? Então, nós vamos abrir o nosso livro de história, Liga Mundo, esse livrinho aqui, vejam só. Vocês vão abrir na página 90, certo? Que hoje nós vamos falar sobre um assunto, né, estabelecido pelos direitos da criança e do adolescente, certo? Através desse conteúdo, espero, gente, que a gente possa mostrar a vocês a lei que ampara a criança e o adolescente. Ok? Vamos lá? Então, nós vamos fazer uma leitura sobre os direitos da criança. Os direitos que assiste a cada um de vocês. Mas não esqueçam, criança não tem só direitos, não. Criança também tem seus deveres, as suas obrigações como criança, certo? Mas nós vamos agora ler e discutir esse assunto que está relacionado aos direitos de cada um de vocês, ok? Vamos lá? Então, pronto. Declaração dos Direitos da Criança. Toda criança, independente do sexo, cor ou raça, independente se ela é menina ou menino, se é branco, se é preto, tá entendendo? Não importa, nem a cor, nem o sexo, nem a raça, nem a religião também. Ela pode ser católica, ela pode ser evangélica, não importa, certo? Então vamos lá. Origem nacional ou social também, ou qualquer outra condição que a criança tenha. Sua ou da sua família tem o direito de, primeiro, nós vamos ler 10 itens aqui, cada um referindo-se ao direito da criança, certo? 1. Desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de forma sadia, em condição de liberdade e dignidade. 2. Receber um nome e uma nacionalidade. No caso, vocês são o quê? Brasileiros, certo? Desde o nascimento. 3. Crescer e criar-se com saúde, tendo alimentação, habitação, recreação, cuidados como proteção e benefícios da Previdência Social. 4. Brincar e divertir-se, certo? Mas vejam só, brincar e divertir-se tem sua hora, não é todo momento. Principalmente quando nós estamos em sala de aula. Quando a tia está explicando o conteúdo, você tem que prestar atenção e nada de brincadeirinhas fora do normal, certo? Naquele horário é só para prestar atenção e estudar. 5. Receber cuidados especiais no caso da incapacidade física, mental ou social, se a criança tiver algum problema, certo? 6. Crescer em ambiente de afeto e segurança moral e material, propiciado pelos pais e pela sociedade. 7º item. Receber educação gratuita em condições de igualdade e de oportunidades. 8º, está entre os primeiros a receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 9º, ser protegida contra abandono, violência, tráfico ou exploração pelo trabalho. 10º, ser protegida contra toda e qualquer forma de discriminação,
crescendo em ambiente de tolerância, amizade entre os povos, ou seja, crescer dentro de um ambiente saudável, um ambiente familiar, onde todos sejam unidos e todos sejam pessoas capacitadas de criar vocês, ou seja, onde o papai e a mamãe tenham condições, né, de criar vocês, de cuidar de vocês. Então, vocês têm que nascer em um ambiente saudável. Ah, tia, eu tenho que ser rico? Não. Não importa a sua condição. Importante que você seja feliz e que sejam cuidados e bem cuidados pelos pais de vocês. Certo? Então, gente, nós temos aqui no nosso livrinho 4 imagens. Aliás, são 5. Que mostram essas fotos demonstram alguns tipos de direito, né? Primeiro aqui nós temos uma mãezinha cuidando do filho, né? Ou seja, estão em família. Aqui também na imagem 2, nós temos o pai, a mãe e o filho, né? Aqui como se a mãe estivesse ensinando, lendo para a criança. A outra imagem mostra a criança se alimentando, que a criança tem direito à alimentação. Na outra imagem nós temos umas crianças no meio da rua, né? Crianças que provavelmente não têm um teto e passa alguém e dá com a mão. Ou seja, aqui não está havendo o quê? Ser protegido contra toda e qualquer forma de discriminação. Aqui ele está fazendo um ato muito bonito, porque a criança está aqui pela imagem, ela está no meio da rua, suja, mas passou um casal e ele falou com eles dois, né? Deu a mão. Fosse em outros casos, algumas pessoas não fariam isso, né? Teriam receio de pegar na mão porque a criança tá suja, porque é uma criança de rua. Não, mas aqui ele fez ou seja, ele olhou para a criança, deu a mão como uma forma de carinho, né? Então é dessa forma que a criança tem que ser tratada. E logo a imagem seguinte, nós temos o quê? Crianças brincando, porque a criança tem direito a um lazer. Então, poderíamos dizer que a criança tem que ter direito à educação, a criança tem que ter direito a lazer, amor, habitação, proteção. Toda criança tem que ser registrada e ter direito a um nome, certo? E também de liberdade, de expressão, falar o que acha conveniente, o que acha certo, ok? Vamos para a página 91. Gente, foi decretada uma lei, que a tia vai já explicar sobre essa lei, é importante saber que existe um documento, aliás, é um documento que está escrito os direitos, que é chamado de Declaração dos Direitos da Criança, certo? E assim como as crianças têm direito, também têm seus deveres. É dever das crianças frequentar a escola, respeitar os professores, ou seja, todas as pessoas. Para cada direito, a criança tem um dever. Então, aqui nós temos toda criança tem direito de ser feliz, né? Proteção especial, crescer com saúde, ser amada também, né? Educada junto com a família. Ela também tem direito a praticar esporte, divertir-se, ter amigos e não ser discriminada. Ok? Então, aqui vamos lá para a página 91. Há mais de 50 anos, países do mundo todo assumiram oficialmente o compromisso de defender a infância. A Organização das Nações Unidas, chamada de ONU. Organização em Nações e Unidas, certo? Proclamou a Declaração do Direito da Criança. É um conjunto de medidas que garante à criança o direito à proteção, à alimentação, à moradia, à educação e o lazer. No Brasil, há um conjunto de medidas e ações elaboradas para proteger crianças e adolescentes brasileiros, que é chamado de Estatuto da Criança e do Adolescente. Prestem bem atenção, ó. O Ezinho aqui, ó. Estatuto da Criança. Estatuto, C, criança. E o A é o que? Adolescente. Certo? Significa a sigla ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente.
ok? Então vamos lá. Publicado oficialmente em 13 de julho de 1990, quando foi decretado esse direito, certo? Que a criança deveria ter, ok? Então vamos lá. Observe as situações registradas no Brasil. Na primeira imagem nós temos o quê? Uma criança juntamente, aliás, duas crianças juntamente com seus pais, provavelmente, se alimentando, né? Ou seja, a família reunida, isso é muito importante. E essa imagem retrata um almoço de uma família na cidade de São Paulo no ano de 2011. Nós temos aí uma imagem que isso aí deve acontecer com todas as crianças. O hábito de sentar-se à mesa, o papai, a mamãe, toda a família reunida para fazer a alimentação, certo? Esse é o correto. Incorreto você pegar a sua xícara, seu prato, ir lá pro sofá assistir TV, pegar no celular, não. O certo é você ficar na mesa junto com toda a família fazendo suas refeições. Ali é um momento familiar que todos vocês devem ter. Na imagem seguinte, uma criança limpando o vidro de um carro. Gente, em troca, ela recebe algum dinheiro, algumas moedas, certo? Isso aí é uma foto tirada no estado do Recife, né? Aliás, em Recife, no estado de Pernambuco, no ano de 2015. Gente, essa imagem é muito triste, porque a criança, ela não é para estar no meio dos sinais, pedindo, né? Virando uma criança pedinte. Lugar de criança é na escola, certo? Não é na rua pedindo dinheiro, né? E nem trabalhando, certo? Então, o que você vai fazer? Assinar a imagem que mostra respeito aos direitos da criança. A primeira e a segunda imagem, você marca um xizinho, certo? E a segunda B, é possível afirmar que todos os direitos das crianças brasileiras têm sido respeitados? Não, gente, não é. Pois as crianças que não têm moradia, não frequentam a escola e não têm alimentação ou atendimento à saúde, né? Nem alimentação garantida, isso está errado. Essa foto, aliás, esse direito que a criança tem é um direito geral. Ela tem que ter direito a tudo, certo? Então a B diz o seguinte: é possível afirmar que todos os direitos das crianças brasileiras têm sido respeitados? Não tem sido, certo? Porque a Katia acabou de falar, porque a criança ela tem que estar na escola e a criança tem que ter direito a tudo isso: alimentação, saúde e moradia. 2. Lê o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. O artigo 2 considera-se, o artigo 2º considera-se criança para os efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompleto. E adolescente é aquela que é entre 12 a 18 anos de idade. Preste bem atenção. De 12 a 18 anos é uma adolescente, ok? Então, preste atenção. De acordo com o artigo, você é criança ou adolescente? Claro que vocês vão colocar criança, né? Porque não tem nenhum adolescente na turma do 2º ano. B. Quando você tiver 15 anos, também será protegido pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Sim, pois os adolescentes são protegidos pelo ECA, certo? Até os 18 anos, ok? Então, a tia vai aqui, uma imagem que me chamou, terminando aqui o conteúdo, certo? Uma imagem que me chamou bastante atenção, que eu gostaria que vocês olhassem para o quadro, ó, presta atenção. Olhem para o quadro que eu vou ler juntamente com vocês, vamos lá. Criança e trabalho não combinam. Nós estamos vendo aqui uma imagem que retrata algumas crianças em meio a um lixão, trabalhando como catadoras, né, na cidade de São Paulo Afonso, no estado da Bahia. Isso aconteceu, essa imagem, em 2015. Gente, isso não está correto. A criança não pode estar neste ambiente. E eu vou ler aqui, ó. No mundo todo, muitas crianças trabalham em vez de brincar e ir à escola. Embora o trabalho infantil seja proibido no Brasil, há muitas crianças que trabalham para ajudar
no sustento da família, ou seja, no campo ou na cidade. No campo, o que é que as crianças podem fazer no campo? Elas trabalham nas carvoarias, que é fazendo carvão, também nas olarias, que é trabalhando com, produzindo artigos de argila, como barro, para fazer tijolos, para fazer telhas e jarras, essas coisas, certo? Isso acontece mais no interior. Na cidade, como vocês podem ver aqui nos lixões, naquela imagem que a tia mostrou, elas ficam pedindo dinheiro nos sinais, limpando o carro, vidro de carro. Gente, isso não está correto. Então, as crianças trabalham no corte de cana de açúcar, nas carvoarias e olarias, em atividades domésticas pesadas, vendendo doce nas ruas e avenidas, ou como catadores em lixões, entre outras atividades. Muitas dessas atividades são perigosas e trazem riscos à saúde e ao bem-estar das crianças. Essa situação não respeita o direito que as crianças têm em ir à escola e de brincar. Trabalho é bom, mas só para adultos. Prestem atenção. A obrigação de vocês é estudar, viver na escola. E aqui nós temos uma imagem, gente, ó. Todos conhecem a Mônica, né, ó. Esse cartaz mostra a Mônica, né, aqui, relatando sobre o direito da criança, ó. O que é que a criança deve fazer? Dever ajudar a arrumar a cama é legal, cuidar dos brinquedos e dos livros também. Preste atenção aos livros. Mas colocar crianças para trabalhar não está certo. Criança tem que brincar e estudar. Mais uma vez, né? Falando sobre a criança estudar. É um dever da criança. Aliás, é um dever da criança estudar e um direito, né? Frequentar a escola, ter escola para todo mundo estudar. Certo? Toda criança tem direito a serem respeitados. E não deixar de frequentar a escola, não deixar a sua responsabilidade como aluno. Então, gente, vocês viram aí o que quer dizer, quais foram os direitos. Em casa, vocês vão ler novamente esse conteúdo, certo? Que fala sobre os direitos, né? A Declaração do Direito da Criança. Repetindo o que significa a ONU. Organizações das Nações Unidas, ONU, ONU, Organização das Nações Unidas. Aí o ECA quer dizer o quê? Estatuto, o E de Estatuto da Criança e do Adolescente. Entenderam? Deu para entender mais ou menos quais são os direitos. E vocês vão ler novamente aqui os direitos da criança, certo? Na página 82 do livro de vocês, aliás, 92, nós temos aqui uma imagem, ó, representando uma criança tomando vacina, certo? Tem o Zé Gotinha, né? Aí diz o seguinte, atualize sua carteira, né? A sua cadernetinha de vacinação. Toda criança tem que ter, ok? As vacinações das crianças é obrigatória e contribui para proteger e prevenir, né, quanto a uma série de doenças. Portanto, é dever dos pais e responsáveis levar a criança para as vacinas, né? E para que a vacina, a cadernetinha esteja sempre atualizada com todas as vacinas, certo? Então, vocês entenderam aí, nós vamos fazer uma atividade, certo? A tia vai mandar a atividade através do WhatsApp com o conteúdo, com a atividade relacionada ao conteúdo de hoje, que foi o qual conteúdo? O tema Direitos da Criança, certo? E nós também falamos dos adolescentes, né? Que é a partir de 12 aos 18 anos. Né? Então, isso aí. A tarefa de hoje vai na folhinha. Vocês vão repassar para o caderno de história, certo? E também a tia vai enviar a correção da atividade de sexta-feira, do livrinho de português, ok? Então, gente, ó, qualquer dúvida, procura a tia, certo? Já sabe como é que a gente se comunica, certo? Quem ainda não apresentou o trabalho, por favor, apresente os trabalhos, porque eu vou precisar,
ok? Para adicionar a nota bimestral de vocês do terceiro bimestre, que a tia ainda não sabe como vai ser, né, como vai ser executada as avaliações. Mas não se preocupe, quando estiver próximo, a tia ainda vai enviar o roteiro para que vocês possam estudar, certo? O roteiro vai quando estiver próximo, né, da conclusão de todo o conteúdo do terceiro bimestre. Então, até amanhã, se assim o Senhor permitir. Beijos!